todo deserto, toda tempestade, todo gigante, para quem decide permanecer, é o ambiente perfeito para você experimentar Deus de uma forma que você não experimentaria numa estação de conforto. Então, quando você está no meio de um período em que Deus é tua única base. Às vezes a gente precisa passar por situações em que todas as nossas bases de segurança são removidas, para que a gente entenda qual é o nosso verdadeiro refúgio. O salmista diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Em outro momento ele fala: eu clamei ao Senhor, e esse pobre homem clamou ao Senhor, e ele olhou para mim, e ele me livrou dos meus inimigos, que eram fortes demais para mim. Em outro momento ele fala: as cordas da morte me envolveram. Então, assim, eu acredito que não tem nada mais poderoso do que um homem que carrega marcas, falando sobre um Deus que pode mudar histórias. Eu amo ver alguns jovens, 15 anos, 17 anos, 19 anos de idade, pregando no Instagram. Eu acho maravilhoso. Mas eu acho que é mais poderoso quando a gente prega sobre uma área que a gente já foi ferido e Deus fechou. Então tem áreas que eu não ministro ainda porque eu acho que eu ainda não tenho propriedade para me levantar e falar. Então, André, por que você fala sobre um Deus de favor financeiro? Porque eu sei o que é alguém colocar R$100 na minha caixa de correio para eu fazer compras quando a minha esposa estava grávida. Eu sei o que é falar: pai, Kezinha me pediu algumas coisas, eu não tenho como fazer compra, você consegue me ajudar? E meu pai botar na caixa de correio para eu não me sentir humilhado em receber o dinheiro para fazer compras, entende? Sim. Eu sei o que é morar na casa dos fundos, passando dificuldade, com sua esposa grávida. Minha esposa teve bipolaridade gestacional. Eu sei o que é passar por isso, mas eu também sei o que é ter o meu terceiro filho nascendo em Miami e eu podendo viver um tempo novo, minha esposa com a saúde perfeita, Deus mudando a nossa história. Então, quem não se perde no tempo da crise, não se soberbece no tempo do transbordo, entende? Sim. Minha primeira filha, quando nasceu, a gente morava na rua, Estados Unidos, na casa dos fundos, e eu estava quebrado. Agora você está nos Estados Unidos. Agora eu estou nos Estados Unidos. Então, pastor, tem alguma escala de valor? Cara, quando a Cessi nasceu, 9 anos atrás, Kezinha, literalmente, nos últimos 3 meses da gestação, ela delirou. Ela perdeu a sanidade mental dela. Quando o Benício nasceu... Ela tá com quantos com anos? 9. Com 9. É. Vocês estavam aqui no Brasil ainda? Ou no Brasil. Não, no Brasil. A gente está 4 anos na América. 4 anos. Quando o Benício nasceu, há 1 ano e pouco atrás, eu já estava num contexto diferente. Sim. Quando a Chloe nasceu agora, 1 ano e pouco depois, a gente já está num outro contexto. Então, eu aprendi algo, Karina, eu queria que você guardasse isso para você também, porque fez muito sentido para mim e eu acredito que vai fazer sentido para alguém que está ouvindo. O mundo, ele está sempre andando em círculos, sempre. As coisas são sempre... Você vê que tem coisas que se repetem, né? Tudo em algum momento se repete, mas para quem caminha com Deus, a gente não anda em círculos, a gente anda em espiral. Vai subindo. Então você está sempre fazendo as mesmas coisas, mas cada estação numa dimensão mais alta. Você está fazendo as mesmas coisas, mas cada vez num nível mais alto. É por isso que a Bíblia diz que quando os irmãos de José, depois que ele é levantado como governador, o mundo está em caos, está todo mundo passando fome. José está governando o povo, os irmãos vão lá pedir ajuda porque eles não têm o que comer. A Bíblia diz que os irmãos de José se aproximam dele, José imediatamente reconhece, mas os irmãos não o reconhecem. E por que isso acontece? Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível ao longo do tempo. Mas quem caminha sem Deus, nada muda. Anos se passaram, José olhou na hora e falou: são os meus irmãos, nada mudou. Mas os irmãos de José olham para ele e nem sabiam que era irmão. Por quê? Porque é uma outra pessoa. Quem caminha com Deus está cada dia vivendo um milagre novo, uma estação nova, uma porta nova se abrindo, um milagre novo, um testemunho novo. O testemunho que você tem hoje vai ser diferente do testemunho que você vai ter daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, essa jornada, ela não é fácil. A gente não vai de um topo da montanha para o outro topo. O desafio do evangelho não é você dominar os topos. O desafio do evangelho é você não parar nos vales. Sim. Então você está no seu topo, você fala: uau, que maravilhoso, que estação incrível. Aí Deus te mostra um novo topo e fala: você está pronto, você quer ir? Quero. Então começa a descer novos vales. Então a gente aprende a dominar os vales para a gente começar a dominar os topos.